Fala pessoal, bem-vindos aqui para o canal Lucro Lúdico, o jeito mais divertido de aprender sobre o mercado financeiro e finanças aqui no YouTube. Hoje a gente quer fazer uma coisa diferente aqui com vocês. Tem muito canal que fala de ações, de investimentos, sei lá, fundo imobiliário que a gente começou a falar aqui também com vocês, mas eu não sei se eu já vi alguns dando a cara a tapa. O famoso skin in the game, sabe? Que agora todo mundo fala. Então a gente quer fazer o seguinte, vamos pegar nesse último ano todas as ações que a gente trouxe aqui para o canal, não necessariamente elas estão na nossa carteira, a gente chegou a comprar, mas a gente falou delas. Teve acerto? Teve erro? A gente acertou alguma? Errou alguma? Acertou mais? Vamos ver isso junto hoje. Então é isso aí, pessoal. A gente se pegou pensando, né? Falamos de ações aqui, mas a gente nunca revisitou elas com vocês, né? A gente espera que vocês acompanhem o canal, que vocês vão um pouquinho com a minha cara, é difícil. Pergunta para meu namorado. Oi, Ju, te amo. Mas também, além de um pouquinho com a minha cara, a gente quer que vocês tenham um pouco de conhecimento, que ajude vocês, que vocês descubram novas ações para ir pesquisar, para ir atrás, para entender melhor sobre o mercado e para fazer investimentos mais embasados, com mais certeza e, se Deus quiser, com maior resultado. Então a gente precisa, também te deve isso para vocês, que é revisitar essas sugestões, essas informações, essas ações que a gente traz para vocês. Bom, Marco Polo, então. A gente falou de Marco Polo com vocês dia 5 de março de 2025. Tá? Até mesmo, a gente vai pôr aqui na tela, mas foi alguma coisa como vale a pena investir em Marco Polo, esse título de YouTube para fazer você clicar e assistir um bom vídeo. A gente espera que o nosso vídeo seja bom. Mas acho que foi alguma coisa assim, tá? Vale a pena investir em Marco Polo? 5 de março. Vamos colocar a cotação aqui do dia 5 de março de 2025 para vocês aqui na tela. Então, olha lá. Estou vendo no Google mesmo, tá, gente? 5 de março, Pomo 4, estava a R$ 6,76. O que a gente falou nesse vídeo para vocês? Que ela tinha valorização ainda, tá? Na nossa visão, a gente achava que poderia bater aí uns 9, 9,5, R$ 10 e que era uma ação muito boa, mas que tinha surfado, iria surfar de uma maior venda para o exterior. Naquele momento, naquela época, tinha batido recorde de venda na América do Sul, na Argentina, por exemplo. E vende no México, vende na China, enfim. Só que já desde aquele momento as vendas internas estavam passando por um momento turbulento. Tinha aquela questão do caminho da escola, aquele programa do governo que o governo não estava encomendando os ônibus que supostamente iria encomendar. E agora, fevereiro de 26, a gente está vendo esse momento igual. A ação apanhou um pouquinho, teve um problema de uma investida dela lá na Europa, essa empresa investiu em outra, essa outra quebrou, enfim. Mas é mesmo a questão de produção e venda. As vendas, especialmente aqui no Brasil, deram uma segurada e a ação, depois que soltou o resultado do terceiro TRI de 25, deu uma apanhada, ok? Hoje, na data que a gente está gravando esse videozinho, ela está em R$ 6,62, ou seja, até caiu um pouco. Mas se vocês repararem aqui comigo, vocês vão ver que em 1º de setembro de 2025, ela bateu a máxima ali, fechou numa máxima de R$ 8,98. Mas foi um bom rendimento, né, gente? Foi mais de 32% de rendimento em o quê? Em 5, 4 meses. Na minha opinião, acho que foi legal. A nossa aqui também, no escritório também. Mas já faz vídeo com a gente, deixa aqui nos comentários e fala pra gente. Vocês acharam legal, não acharam legal? Vocês concordam que foi um acerto? Não concordam? E vamos para a próxima aqui. A próxima aqui na linha do tempo do canal é Itaúsa. Itaúsa já é uma tese mais conhecida, né, gente? Você deve ter, ou já deve ter tido na carteira, já conhece. Mas a tese de Itaúsa sempre foi uma baita holding. A maior participação dela é no melhor banco da América Latina inteira, que é o Itaú. É o banco que é lucro atrás de lucro. Esse trimestre agora, o quarto de 25, quando a gente viu ele agora, mas o quarto de 25 é lucro de novo, é recorde de novo, é acima das projeções de novo. É um baita banco. Sem contar que Itaúsa tem Dexco, tem Alpargatas, então
tem outras empresas dentro dela, né? E é sempre uma boa pagadora de dividendos que também nos presenteia com bonificações todo ano. E a tese de Itaúsa é essa, ok? Uma baita empresa, baita holding, investem muito bem, a gestão é excelente, paga dividendo legal, dá bonificação e de quebra é a maior acionista do Itaú. Então, né, você está comprado em Itaú, basicamente, comprando Itaúsa. Tá legal? Essa era a nossa tese e segue sendo a nossa tese. Vamos dar uma olhada aqui, então, no que aconteceu com o Itaúsa nesse período. No dia 25 de abril, ela fechou o pregão a R$ 10,36. Então, passaram-se aí, 10 meses, um pouquinho menos. Vamos dar uma olhada no que aconteceu com a ação nesse período, tá? Hoje a gente está gravando esse vídeo para vocês, dia 23 de fevereiro, e o pregão fechou com ela R$ 14,59. Mas a máxima dela nesse período foi R$ 15,07. É uma valorização, gente, de mais de 45%. É astronômico, é uma baita valorização. Desculpa, pessoal, fala aqui com a gente, tá? Vai fazendo aqui o vídeo e vai falando se vocês concordam, mas essa tem que concordar, vai. Vamos passar para a próxima. Na nossa linha do tempo aqui, a gente tem um Banco do Brasil, mas calma que essa tem nuances aí, tá? Qual foi a data? A data foi 29 de maio do ano passado que a gente falou de Banco do Brasil. Vamos ver o que aconteceu com a ação. 29 de maio, a ação estava R$ 23,70. Qual que era a tese de Banco do Brasil? Um banco bom, com um digital bom, com internet banking bom, com muita capilaridade, força, suporte, apoio, resiliência, como queira chamar, por ser do governo, uma carteira agro forte. Mas as ações da data que a gente falou começaram a cair. Hoje a gente vai mostrar para vocês que está diferente, ok? Mas realmente, no momento que a gente soltou o vídeo para vocês, as ações começaram a cair, chegaram até o menor valor ali de R$ 18,35, uma baita queda. O que aconteceu na época é que o mercado inteiro falou, bom, chega, tá barato demais, vamos começar a comprar, vamos raspar isso aí, vamos começar a encher a mão um pouquinho de Banco do Brasil. Por quê? Vocês sabem bem, tá? O banco apanhou por causa do agro, do calote, da inadimplência, da PCLD, da PDD, e continua sofrendo. Não diminuiu, ok? Mas o banco nunca deu prejuízo, ele sempre deu lucro, ele só tinha que separar uma parte do lucro para as provisões do calote que ele ia acabar eventualmente levando. E aí o mercado falou, putz, ferrou, já era o banco, e eles foram vindo, soltou resultado, soltou mais um, soltou outro, e soltou agora o resultado do quarto tri de 25, e ele foi melhor do que as expectativas. E as ações já começaram a subir, na verdade, olha só, as ações já começaram a subir desde essa data. E foram vindo, chegaram lá aos 22,86 em novembro do ano passado, andou de lado um pouquinho, beleza. Dia 20 de janeiro, R$ 21,54, ela começou a subir, e hoje ela está a R$ 26,83. Então, olha lá, para quem comprou no momento em que a gente soltou o vídeo, deu certo, mas talvez as coisas não foram tão legais e certamente você teria algum investimento que nesse período pagou mais, como os dois que a gente viu, né? Itaúsa e próprio até Marco Polo, se você tivesse comprado em maio, ainda teria tido um rendimento legal em agosto, que é quando a gente viu que deu a subidona ali. Daria 13% de rendimento. Mas é um carrego grande, né, gente? E pagou dividendo, claro, então seu preço médio ia diminuir um pouquinho, mas 13%, 14% ali nesse período tem ações que foram melhor. Então, eu acho que para quem pensa no longo prazo, o Banco do Brasil foi uma compra legal, mas realmente acho que a gente não acertou tanto assim. O que vocês acham? Mais uma polêmica aí, tá, gente? Mais uma, talvez, que pro o buy and holder, pro holder, para alguém que pensa no longo prazo, pro velho investor, essa ação
pareça melhor do que para quem está pensando mais em curto, médio prazo. Klabin, a gente falou de Klabin aqui no canal também. Qual que era a tese de Klabin? E segue sendo uma ótima gestão, uma ótima empresa, um ótimo produto e uma baita vantagem competitiva, porque a celulose do Brasil é top mundial. A gente tem uma árvore, uma celulose muito boa aqui, tem um produto, então, muito bom. E a Klabin está no ramo de embalagens. Então, mercado, alimentação, frigorífico, as coisas que você compra na Amazon, no Mercado Livre, vem em caixinha de papelão, vem em papel, certeza que é da Klabin. Aí uma tese de inflação vai ter que cair, Selic vai ter que cair, o PIB do Brasil subiu, eleição, muito dinheiro aí gerando, muito dinheiro na economia aquecida, embalagens vão bombar porque as pessoas vão consumir mais e as coisas vão ficar um pouco mais baratas. E, de novo, uma baita empresa. Essa era a tese, segue sendo a tese, apesar de que o preço da celulose global tá muito mal. Esse janeiro agora deu uma recuperada. Mas nesse período todo que a gente falou da ação aqui com vocês, a celulose estava apanhando mundialmente. Vamos ver um pouquinho aqui da ação. Gente, é mais uma que assim, meio estilo Banco do Brasil, como eu falei aqui no começo, né? Errado não tá, mas depende do que você quer. Outras ações tiveram rendimento melhor que Klabin nesse período, tá? Mas assim, ganhou dinheiro, ainda mais com o dividendo. Esse ano de 26 vão pagar aí 91 centavos de dividendo. Então, calma, você ganhou dinheiro. Mas, novamente, acho que outros investimentos, como a própria Itaúsa, que a gente falou aqui, e a Marco Polo, teriam te dado valorização de papel maior. A gente fez esse vídeo para vocês 12 de junho de 2025. A ação estava R$ 18,19. Ela ainda apanhou um pouquinho mais, tá? Aí andou de lado, recupera, vai para os 19,36, anda de lado, cai e despenca ali para os 17,13. Tá? A gente até falou para vocês que é uma região de suporte. É quando a análise técnica entra em jogo, as pessoas veem que nem aconteceu com o Banco do Brasil lá nos R$ 18. Opa, peraí, tá barato demais, a gente tá se desesperando. Mesma coisa aconteceu com o Klabin. Opa, peraí, R$ 17, acho que é um pouco barato demais. E a ação vem vindo, vem vindo, vem vindo. E ela chegou, depois que soltou o resultado, a bater ali, ó, R$ 20,53. Hoje, na data do vídeo, tá 20 cravado. O que daria se vocês tivessem comprado ali nos 18, 17, como a gente falou para você? Perdão, gente, não foram R$ 20,53, foram R$ 21,02. Dá um pouquinho a mais, tá? Dá 15,6%. Num período o quê? De 8 meses, não é? Vamos contar aqui comigo? Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. 8 meses. Se você ganhou 15,5%, ganhou mais do que o CDI, porque o CDI é um ano. Então, ganhou, né? Ganhou, que nem o Banco do Brasil quase ganhou. Ganhou dinheiro. Mas certamente tiveram investimentos melhores. Então, estou aqui contabilizando, acho que a gente acertou 2 e não errou 2. Gente, dá tempo de não soltar esse vídeo ainda, pelo amor de Deus. Galera, é Grupo Mateus. Tá ficando feio pra gente, mas calma que é só metade. Tem mais 4 ações além de Grupo Mateus. As boas a gente deixou pro final, mas não precisa falar, não dá pra esconder. Filho feio a gente não pode esconder, né? Falamos de Grupo Mateus aqui no canal, galera. Falamos. Em nossa defesa, tem gente excepcional que tinha Grupo Mateus e até encheu a mão depois de todo esse escândalo. Tá? O pessoal do Market Makers gosta de Grupo Mateus. O pessoal da Guipar, do fundo que a gente quase nunca fala aqui no canal, também gosta de Grupo Mateus, tá? Depois essa zona toda comprou mais. Qual que era a tese, gente? Muito parecido com o Klabin, tá? Selic vai cair, inflação vai cair, Bolsa Família, Grupo Mateus é varejo e está no Norte e Nordeste, muito forte no Maranhão. E a gente imaginou que isso fosse ser muito bom para a empresa. Ela vem expandindo, vem crescendo, vem aumentando a operação. Está numa região talvez não tão explorada, com uma margem legal, mas problemas contábeis bateram na empresa. Primeiro, ela tinha parte de eletro. A parte de eletro não estava indo bem, tiveram que descontinuar. E depois o escândalo do balanço de R$ 1 bilhão contábeis ali no balanço de erro. Então, isso realmente fez a ação cair muito. Mas eu ainda acredito
que a gestão e esses parâmetros nessa análise macro podem fazer a ação subir, e ela já deu uma recuperada, mas vamos lá, vamos falar para vocês cotações, as datas aqui. A gente falou para comprar 26 de setembro de 2025 a R$ 6,90. Aí ela foi indo, assim, ó, assim, R$ 4,39, 22 de dezembro. Já deu uma recuperadinha, R$ 5,63 hoje, a gente fazendo esse vídeo. E você teria perdido, eu sei que você é esperto, você não me ouve, você não comprou, você teria perdido 18%. Mas vamos lá, se isso fosse uma carteira, Banco do Brasil, Klabin, Itaúsa e Marco Polo, você ainda estaria ganhando bem, mas perdeu muito, gente, não tem como esconder, tá? Esconder não tem como esconder, perdeu bastante mesmo, tá? Não tenho o que falar de Grupo Mateus aqui. Mas sobraram 4 ações muito para a gente falar com vocês na semana que vem. Tem VEG, tem Vulcabras, tem Cury, tem RD Saúde. Então fica ligado, não perde, não desiste da gente ainda, tá? E vamos recapitular. De 5, acertamos em 4. Então a gente tá com 80% de acerto aqui no canal. Dá mais uma chance pra gente. Vamos ver o próximo vídeo. E vamos ver o que vai acontecer com as ações que trouxemos aqui para vocês ao longo desse último ano de canal. Obrigado, gente. Obrigado para quem viu até aqui. Se inscreve, curte, compartilha, mete pau aqui na gente ou ajuda. Fala que a gente fez um bom trabalho. Você também, né? Itaúsa, Banco do Brasil, Klabin, Marco Polo subiram ali mais de 32, né? Então, e as outras 15, 14. Acho que tá legal. Até o próximo vídeo, gente.